Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande estarmos aqui, mais um domingo reunidos para falar do Evangelho, na companhia da Malô. Malô, boa noite, seja Boa noite, bem-vinda. Leonardo. Obrigada, Leonardo. Boa noite a todos aqueles que estiverem conosco, que vão nos acompanhar mais esta noite. Agradecendo a Deus, né, Leonardo, porque nós chegamos no 22º, Segundo, 22º pois é, segundo. 22º encontro, e hoje, se Deus quiser, nós concluímos o capítulo 5 do Sermão do Monte. Olha quanto tempo que já passou desde que começamos, não é mesmo? Então, muita gratidão a Deus, a Jesus, aos queridos amigos espirituais, por termos chegado até aqui, certo, Leonardo? Não é mesmo? Exato, temos caminhado até aqui pelos Uhum. aprendizados, pelos puxões de orelha, né? Sim, esses não faltam. E nessa 12º encontro, nós vamos tratar justamente da integridade, né? Estendendo ali o Uhum. nosso amor agora aos nossos inimigos. Sim, É um isso. desafio a mais, é um passo a É, mais ali, né? isso. Jesus deixou o mais difícil para o final, né? Malvado, Isso. né? Uhum. Ele vinha Ele nos foi. preparando para É, isso, né? A verdade é uhum. essa, né? Vamos Foi. lá, vamos Vamos. projetar. Uhum. Bom, nós vamos tratar do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Nós temos Uhum. aqui divididos em dois arquivos, né, para ficar um pouquinho Uhum. maior. Então, vamos começar por aqui. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. No segundo Isso. arquivo, pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Sim. Voltando ao primeiro aqui, ao início. Uhum. Isso. Jesus fecha aquele bloco de 6 comparações com os ensinamentos da Torá. E o mais difícil, o mais delicado, não o mais difícil, mas o mais delicado, ele deixou para o final. Lembrando, vamos recordar um pouquinho o que ele disse, né? Ele começou falando sobre o não matarás, não adulterarás, não quebrar o compromisso, no caso da união conjugal, não jurar falso testemunho, não revidar, que é o olho por olho, dente por dente, e agora, na sexta e última, ele fala da questão do amor aos inimigos. Acontece que na Torá não tem nenhuma instrução que diga aos judeus ou aos antigos hebreus que eles deveriam odiar o inimigo. Não tem nada disso. Isso foi um costume que eles mesmos foram criando. Ou melhor, o judeu se achava comprometido em amar e ajudar somente quem fosse judeu. Quem não fosse judeu, que eles chamavam, que eram os pagãos, os outros povos pagãos, que eles chamavam de gentios, a esses eles não tinham compromisso nenhum de ajudar e eram considerados inimigos. Então, a eles sim. Então, ame o seu amigo, que é judeu, e odeie o seu inimigo. Ora, o inimigo é quem não fosse judeu. Isso não está na Torá.
porque na Torá, lá no livro do Levítico, eu não me lembro qual capítulo e versículo, mas está muito bem colocado. Então, Jesus não trouxe um ensinamento novo, mas lá no livro do Levítico está muito bem colocado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse costume não está na Torá, de odiar o inimigo. Isso foi um costume que foi sendo criado entre os próprios judeus. Precisa ficar bem claro isso daí. Então, vejam como eles também distorciam os ensinamentos do tempo de Moisés, né? E já é tão difícil a gente amar os nossos próximos, né? Aqueles que estão próximos de nós. Imaginar agora estender o nosso amor ao inimigo, conseguir identificar o outro como irmão mesmo. Né? Sim. Então, o caminhar até aqui, o aprendizado até aqui, nós precisamos colocar tudo em prática a fim de conseguir enxergar o outro como nosso irmão, né? Isso. Agora veja como as coisas se amarram nesses últimos versículos do capítulo 5. Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E na primeira bem-aventurança, ele fala do que mesmo? Felizes os humilhados, aonde ele exalta a humildade. E ele fecha esse primeiro bloco do capítulo 5, falando sobre a necessidade do amor aos inimigos, bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos odeiam, pelos que nos perseguem. Ou seja, isso só é possível se tivermos a postura da humildade. O orgulhoso, o vaidoso, ele jamais vai fazer isso pelos seus inimigos, não é mesmo, Leonardo? Então, só quem conquistar as virtudes exaltadas por Jesus, sobretudo nas bem-aventuranças, é que estão preparados para alcançar esse amor maior, que é o amor aos nossos adversários. Então, Jesus trouxe uma nova visão para nós. Ele deixou uma nova forma, uma nova maneira de se olhar para os nossos inimigos e para os nossos adversários, colocando-os de igual para igual. Por isso que ele fala que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Ou seja, Deus, se o Senhor não faz diferença entre as criaturas, por que é que nós haveremos de fazer? Se lembrarmos que até mesmo os nossos adversários e os nossos inimigos declarados têm a mesma centelha divina que há em nós. Então, esse fator é muito relevante, e foi isso que Jesus falou, quis dizer com essas palavras, fazendo, né, que Deus envia o sol, faz a chuva, o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos, né? Então, um novo olhar sobre a questão dos nossos adversários e os nossos inimigos, não é? Quando ele traz isso no final e fala que a chuva vai cair sobre os bons e maus, né? Ou seja, todas as oportunidades serão dadas iguais a todos, né? Sim. E nos convida a olhar o outro como sendo igual a nós, que os mesmos erros que nós cometemos, ou que o outro cometeu, nós também cometemos, ou não agora, no passado, né? E ele descaracteriza aquele Deus bravo, né, que está aqui para julgar, e traz um Deus justo, um Deus bom, onde dá a cada um dos seus filhos as mesmas oportunidades e o mesmo caminho, né? Então, quando a chuva cai sobre todos, né, todos são iguais, né? Todos são iguais. E Jesus diz, né, para que vocês sejam considerados filhos verdadeiros de vosso Pai, né, colocando Deus, então, como um Pai amoroso, justo e bom para todos. Mas nós temos, assim, existe um bloqueio muito grande em relação a essa questão dos nossos inimigos, dos nossos adversários, Leonardo, porque eles são os nossos benfeitores. São eles que nos auxiliam a descobrirmos as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas necessidades, as nossas fraquezas.
E os amigos, muitas vezes, passam a mão na nossa cabeça, concordando, às vezes, até mesmo com com as nossas encrencas. Mas Nossas o inimigo, barbaridades, né? exatamente, o amigo passa a mão, fica quieto, mesmo quando a gente está completamente enganado. Agora, o adversário, o inimigo declarado, ele realmente, os amigos espirituais, Emmanuel diz, que traz esse ensinamento para nós, não são palavras minhas, são de Emmanuel, afirmando que os nossos inimigos, os nossos adversários, são os nossos benfeitores, porque são eles que mostram o que ainda precisa ser corrigido em nós. E quem é que gosta, né, Leonardo? Que apontem as nossas falhas. Por isso que a gente tem tanta dificuldade para trabalhar com essa questão, não é? E precisa ter até um comentário trazendo que é Uhum. muito fácil a gente amar os nossos próximos, né, quem nós gostamos. E muito Uhum. difícil justamente amar aquele que a todo momento está ali mostrando nossos defeitos, né? Sim. E os Uhum. amigos ou os próximos com quem nós nos afinizamos é justamente aquele que não enxerga os nossos defeitos. E como você diz, os inimigos é quem nos mostra onde nós precisamos mudar e melhorar. Melhorar, Então, exatamente. existe uma definição muito diferente, muito mal compreendida do amor, né? Porque Uhum. Jesus não está falando, olha, ame igual você ama quem Não, você não, gosta. Não é isso, não, né? não. E também, Leonardo, antes de entrar nessa questão, Emmanuel também nos ensina que existem dois tipos de adversários. Aquele que é inevitável, todos nós possuímos. Vamos chamar do nosso adversário natural. Ele não gosta da gente, não vai com o nosso jeito. Então, esses são inevitáveis. Aliás, seria muita vaidade da nossa parte achar que todo mundo vai com a nossa cara, não é? Ah, não vai? Que todo, que todo mundo aprova aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta. Então, esse tipo de inimigo, de adversário, ele diz que é o adversário natural e inevitável. Todos possuímos. Mas existe aquele adversário que nós criamos pela nossa intolerância. E esses nós podemos e devemos evitar ao máximo. Porque muitas vezes a encrenca somos nós, não o outro. Às vezes, pela nossa intolerância, pela nossa teimosia, só nós é que temos razão, só o nosso jeito de fazer determinada coisa é que é o jeito certo. Criticamos a torta direito. Então, a nossa postura de intolerância cria adversários, cria adversidades ao nosso redor. E este é que é o problema. Se temos adversários que são inevitáveis, façamos o máximo para não criar outros pela nossa intolerância, pelo nosso temperamento difícil. Aí, porque a encrenca, a gente sempre acha que a gente está certo e o adversário é que é o errado ou o inferior. Muito pelo contrário. Às vezes, quem está por baixo somos nós e não o outro, não é? É exatamente isso. É sempre se colocar no lugar do outro, né? E aí vai trazer, né? O amar é amar menos mesmo. Não tem como amar igual, mas é Não, nós entender, não. né? Isso, é não querer mal e Mal, não querer mal o outro como o outro quer o nosso mal e não ficar sustentando aquela situação. É claro que na presença de um amigo a gente se sente confortável afetivamente. E na presença de um adversário, de um inimigo, a gente não sente o mesmo bem-estar. Aliás, Allan Kardec explica isso no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma questão ali de repulsão de fluidos, assim, os sentimentos são incompatíveis, mas que não seja da nossa parte esse mal-estar em relação ao outro. Se houver uma oportunidade
de fazermos alguma coisa para nos aproximarmos dessas pessoas, nós devemos fazer e estender a mão. É isso o que Jesus ensina nesses últimos versículos do capítulo 5 do Sermão do Monte. Né? Como o Kardec traz no Evangelho, é justamente a lei dos fluidos, né? E quando nós estamos próximos de quem nós gostamos, nós sentimos sensações diferentes. E quando nós estamos ali com o inimigo, a sensação é outra. Por isso que a gente se sente bem com os amigos e não bem com os outros, né? E aí quando a gente traz Pode falar. Não, essa questão de fluido, Leonardo, só um comentário bem rápido. Essa palavra fluido, o pessoal evita ao máximo de falar essa palavra, porque ela tem uma sonoridade meio estranha. E a gente, ao invés de falar fluido, a gente encontra muita gente trocando fluido por energia. Então, assim, encontrei com fulano, mas fiquei com uma energia tão ruim, me arrepiei inteiro. Olha, Kardec não usava a palavra energia, ele usava a palavra fluido para designar esses elementos, ou vamos dizer, esses elementos do plano espiritual que nós sentimos e sentimos, às vezes, até mesmo no corpo físico. Mas isso é outro papo, é outra conversa. Vamos voltar ao que você estava dizendo. E aí, o que nos cabe, então, é, de fato, olhar e perdoar, saber deixar passar as coisas, virar a página, né? O que acontece é que a gente fala assim, eu perdoei, mas não quero ver pintado nem de ouro. E aí, na primeira vacilada que a pessoa dá, bem feito, né? Então, nós nos esquecemos. Nós não estamos sendo sinceros, íntegros, né? Isso. Agora, também é importante, Leonardo, percebermos bem a diferença de inimigo e adversário. O inimigo é aquele que realmente quer o nosso mal. Ele não é amigo. Ele realmente quer o nosso mal e nutre um sentimento, às vezes, muito de ódio mesmo em relação a nós. Agora, o adversário não necessariamente é inimigo. Ele apenas tem pontos de vista diferentes dos nossos. O problema é tomar cuidado para não transformar o adversário num inimigo. E o fato de ter pontos de vista diferentes do nosso não significa que os nossos são melhores e os deles são piores. E o fato de termos inimigo não significa que a razão está do nosso lado e o inimigo é que está errado. É o nosso orgulho, a nossa vaidade que faz sempre com que a gente se coloque numa posição de acima dos demais. Né? Então, quando Jesus traz essas colocações, ele está convidando a gente a olhar para os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que nos maldizem, no pé de igualdade, ou melhor, somos todos filhos de Deus. Nós somos feitos todos da mesma essência, não é? Então, é isso daí. É perdoar os 70 vezes 7 por dia, né? Cada ofensa recebida. Eu acho que é o Caligares que vai falar, trazer como exemplo uma bolinha de borracha. E quando você joga ela na parede, ela volta contra você. Volta com a mesma força. Com a mesma força. Esse é o sentimento, né? Muitas vezes a gente vai querer descontar no outro, pagar com a mesma moeda, e isso vai voltar para nós. Essa força destrutiva vai voltar inteiramente para nós. Isso. Eu tenho refletido... Pode falar, não, depois eu falo. Eu fico pensando, Leonardo, na cara, assim, na expressão do rosto daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, justamente nesses últimos trechinhos, do olho por olho, dentro por dentro. Sabe quando a gente olha assim para alguém que está do nosso lado e fica, você viu só o que ele falou? Você viu o que ele falou? Assim, e abaixa a cabeça porque a carapuça serviu. Eu fico tentando imaginar, porque a proposta de Jesus era muito renovadora, né? Suplantando costumes seculares entre os judeus. É isso. E você sabe, eu vou fazer uma... Eu estou estudando agora, estava estudando sobre as virtudes que nós fizemos do encontro primeiro ao 11º, né? As 9 virtudes, né? Sim. E eu estava olhando, e aí todas essas virtudes que nós não conseguimos conquistar,
Vou trazer Não. como exemplo a humildade e a Sim, é a simplicidade. primeira, né? Uhum. É mais fácil ser simples ou ser complicado? É muito mais fácil ser simples. As virtudes Uhum. são simples de serem realizadas. E a gente complica todas. Tudo. É mais fácil eu ter paciência do que eu não ter paciência. É mais Uhum. fácil ser resignado do que não ser resignado. É mais fácil perdoar do que guardar esse rancor. São coisas Sim, simples. A gente sim. olha essa visão do Cristo e fala assim, gente, era o simples que eu estou falando. É. Não é? Exatamente, exatamente. Como quer dizer, você quer ter aquela. Todo mundo fala, eu quero ter paz, né? Eu quero ter paz no meu coração. As pessoas falam, quer ter paz no coração, mas continua fazendo o inferno para a vida dos outros e da própria vida um inferno, então isso não vai acontecer nunca. Mas aqueles últimos 3 versículos, Leonardo, quando ele diz. Ora, se você amar somente aqueles que te amam, que é do 46, olha lá, se vocês amarem somente aqueles que te amam, o que você faz de especial? Pois os publicanos, que eram odiados pelos judeus, também fazem o mesmo. E se vocês saudar, ou seja, se a gente cumprimentar, ser afável, ser educado com quem também é educado com a gente, isso é moleza. Porque aqueles que são publicanos, ou seja, na época, né, que eles detestavam os publicanos, vamos falar, até mesmo as pessoas ainda de má vida ou de má conduta, fazem o mesmo entre eles, porque entre eles também se gostam. Então, nós não estamos. Essa é a pergunta, uma das perguntas que eu acho mais difíceis que Jesus coloca para a gente, porque Jesus coloca muitas perguntas no Evangelho. Que fazeis nisso de especial? Que nem aquela que você fez, aquela apresentação que você fez, Leonardo. E vós, o que dizeis? O que vocês dizem que eu sou? Não é? E vocês, o que vocês dizem? E essa pergunta de Jesus, o que vocês fazem de especial? Amando somente aqueles que amam vocês? Ou cumprimentando somente os que também são educados e te cumprimentam? Não fazemos nada de especial. Porque Nada. nada, porque pessoas de má vida, de má conduta, eles também se amam entre si e fazem o mesmo. Aí Jesus dá o golpe final, no versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí Na complicou, Malô. Aí complicou, porque aí vem a justificativa, Leonardo, da virtude de hoje, integridade. No original, em hebraico, a palavra usada por Jesus não foi perfeito. Ele disse, sede vós, pois, íntegros, como é íntegro o vosso Pai que está nos céus. Ele não falou de perfeição, ele falou de integridade. Sejam coerentes, não é? E aí, quando ele fala dessa integridade, junto ao pacote de todas as outras virtudes que a gente vem falando, que é o que nós precisamos construir na nossa vida, não é? E aí nós vamos cair no capítulo do Evangelho do Sede Perfeito, né? Uhum. Respondendo um pouquinho o que o Mateus, primeiro, Ah, respondendo aqui em cima, hum, quando oramos pelos nossos adversários ou inimigos, as coisas melhoram. Com sim. certeza, né? Uhum. Melhoram para nós e melhora também para eles, porque orando pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, na nossa oração, a gente pode rogar ao Pai, ao nosso anjo guardião, e ao anjo guardião daquela pessoa que amenize aqueles sentimentos que eles nutrem por nós. E se houver a possibilidade de uma reconciliação, que isso seja colocado no nosso caminho, certamente que melhora. E o nosso coração se acalma também, não é? Mas a gente não quer fazer isso, a gente quer partir realmente assim, para ignorância, vamos dizer. Né? A gente quer mesmo que a coisa pegue fogo, infelizmente. Em vez de pacificador que nada. Eu quero é pôr fogo, né? Eu quero pôr os pingos nos is, eu quero falar umas verdades para fulano, porque ele está precisando ouvir. E o outro pensou mesmo a nosso respeito, não é?
Aí vem essa pergunta do Matheus, mandar um abraço, inclusive, para ele. Tá. Se nos esforçarmos por compreender o próximo, que é nosso inimigo, vendo que ele não conhece Jesus, como conhecemos, isso pode nos ajudar? Então, eu acho que a primeira questão é entender se nós conhecemos de fato também, né? Lógico que nós já temos uma visão melhor, mais definida, mas nós somos que nem crianças que se preocupam só com o brinquedo, né? E esquecem do que os pais têm de responsabilidade. Nós somos as crianças, não é? Sim. Então, Leonardo, essa pergunta de Jesus, que fazeis disso de especial, ela tem um peso muito maior para o espírita, porque o espírita, ele tem a oportunidade de um saber, de um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Nós sabemos, o que o espírita sabe? A lei de causa e efeito, a existência da vida após a morte, que nós continuamos com a mesma individualidade, sendo exatamente o que somos, que a vida continua para sempre, não é? Que vamos colher o que plantamos, a reencarnação, a comunicabilidade com os nossos entes queridos, com os desencarnados, a questão das obsessões, das influências espirituais inferiores, ou seja, o espírita tem um cabedal ou um legado de conhecimentos que ampliam mais ainda, a um horizonte muito maior, os ensinamentos do Evangelho. Então, para nós, lembrando as palavras de Jesus, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Então, o nosso compromisso de evitarmos essas inimizades ou de sustentarmos os nossos inimigos e os nossos adversários, isso é muito mais comprometedor para o espírita. Então, a pergunta, que fazeis nisso de especial, vai pesar muito mais para nós, não é? É. E eu estava vendo um vídeo hoje, e ele trouxe até um caos mineirês, né? Eu não sou bom para contar, mas ele diz, justamente nessa pergunta, né? O que nós estamos fazendo de especial? Ah, eu fui um bom pai, fui uma boa esposa, eu fiz a lição de casa, eu trabalhei bem dentro de casa. Mas Sim. O que é o bem, né? Então, o que você fez de especial? O que tem feito de especial? Então, aí ele fala que tinha um rapaz passando pela estrada e viu uma fazenda sem nada plantado. E aí ele perguntou pro rapaz que estava lá, vocês estão vendendo? Estamos vendendo a fazenda. Ah, eu quero comprar. Não dá mandioca? Não, não dá. Não dá laranja? Não, não dá. Não dá cana? E foi perguntando. E nada dava, né? Aí no final falou assim, nossa, mas nada que plantar dá? Aí ele falou, não, se plantar dá. Ou seja, então. A gente não está plantando, né? E a gente está esperando colher. Isso, né? Isso, exatamente, Leonardo. Pois assim, essas palavras de Jesus fechando esse bloco, né, do capítulo 5 são realmente revolucionárias, vamos dizer assim, né? Quando ele convida a gente a agir como pessoas íntegras. E depois, no nosso caso do Chico, a gente vai compreender melhor o que significa essa integridade, certo, Leonardo? Tá certo. Bom? Hoje eu tenho 3 casinhos do Chico para contar, bem rapidinho. Vamos começar já, se você quiser. Sim, claro. Bom, não é preciso dizer que Chico Xavier tinha muitos inimigos e adversários encarnados e desencarnados. Mas ele mesmo não criava adversários. Eram adversários naturais, não necessariamente contra a pessoa dele, mas contra o espiritismo, né? Então, o primeiro caso envolve um adversário, um inimigo encarnado. Na fila de pessoas que aguardavam a sua vez de conversar com Chico Xavier, todos notaram a presença de um senhor vestido com um paletó bem fechado, e ele estava muito agitado. Quando chegou a vez dele conversar com o Chico, ele
eles só conseguiam falar pedir uma coisa para o Chico: perdão, perdão, Chico, perdão. E como o Chico Xavier falava muito baixinho, as pessoas não conseguiram ouvir o que o Chico falou para ele. Mas o estado de agitação daquele senhor era tão acentuado que chamou a atenção dos demais presentes. Depois de terminados os atendimentos, os amigos de Chico foram perguntar para ele o que havia acontecido com aquele senhor. E aí Chico contou que ele estava armado, escondendo uma arma por dentro do paletó do terno, com a firme intenção de alvejar o Chico, de matar o Chico. Só que quando ele chegou perto do Chico, ele perdeu completamente a ação. E daí as pessoas perguntaram para ele: e o que você falou para ele, Chico? Quando ele confessou que tinha ido lá para matar você, eu falei para ele: que seja feita a vontade de Deus, meu irmão. Percebe o fundo disso, Leonardo? Precisa falar mais alguma coisa? Eu acho que não, que né? Que seja feita a vontade de Deus, meu irmão. Ou seja, se tiver no meu destino morrer desse jeito, não vai ter quem segure essa pessoa. Mas vejam bem a postura de Chico, e claro, todo amparo da espiritualidade ali ao lado dele, desarmaram espiritualmente aquele irmão. Esse é o caso de, não somente de um, mas muitos outros casos de pessoas que foram confirmadas, eu posso de agredir fisicamente Chico Xavier. O outro caso é de um inimigo, que aliás eram muitos, desencarnado. Chico, quando estava em Pedro Leopoldo, foi da época em que ele estava psicografando o livro Nosso Lar. E para descansar um pouco, dar uma refrescada na mente, descansar um pouquinho, ele resolveu ir até a barbearia para fazer a barba. E se sentou lá na cadeira, tudo muito bem tratado, super conhecido. O barbeiro já tinha passado o sabão de barbear no rosto dele. Quando o barbeiro passou a navalha pela primeira vez, o barbeiro se sentiu mal e falou para o Chico: Chico, eu estou me sentindo mal, estou dando uma tonteira, não vou dar conta de fazer a sua barba. E aí o Chico fechou os olhos por alguns instantes e se concentrou e viu um espírito muito infeliz envolvendo o barbeiro e dizendo para ele: passa a faca na garganta dele, passa a faca na garganta dele, para matar o Chico. E o senhor, sem compreender o que estava acontecendo, se sentiu tão mal que realmente não conseguiu fazer a barba de Chico Xavier naquele dia. O Chico respondeu para ele: não tem importância, meu irmão, fica para outro dia. Nunca que o Chico falaria que ele estava sendo envolvido por um espírito que queria matá-lo. Olha a psicologia também do Chico, de não levar para quem não tem conhecimento o que está se passando no plano espiritual. Não é, Leonardo? E, era o assim, respeito pelo outro, né, também, era o respeito pelo outro, e com isso também desarmava o próprio desencarnado que estava ali com porque o que assim, o livro Nosso Lar, quando foi publicado, ele causou um verdadeiro frisson entre os espíritas, né? Entre uma turma que acreditava, outra que não acreditava. E o próprio período da psicografia foi bastante conturbado para o Chico Xavier. E o exemplo que ficou, que ele próprio narrou, foi essa questão acontecida com o barbeiro. E ele, muito delicadamente, sensatamente, integrou. Não falou para o barbeiro o que tinha acontecido. Falou: tudo bem, meu irmão, a gente volta outro dia. E voltou para casa, coitadinho do Chico, não conseguiu nem relaxar para fazer uma barba sossegada. E os casos de inimigos desencarnados que faziam de tudo para demovê-lo da sua tarefa com a doutrina espírita, a tarefa consoladora do espiritismo, são muitos casos, Leonardo. E o terceiro eu vou deixar para daqui a pouquinho, tá bom?
E será que ele voltou depois? Com toda certeza, né? Com a fé Sim, que ele tinha. voltado, Nós não claro. voltaríamos, né, para lá. Ah, meu Deus, a gente já sairia de lá tremendo. Com É, certeza, né? isso. Aliás, Leonardo, numa das vezes em que Chico também, diante de espíritos tão necessitados de auxílio que se apresentavam, às vezes, a ele com formas bastante diferentes da forma humana normal, Emmanuel aconselhava ao Chico: seja humilde. E com isso ele desarmava os seus opositores desencarnados e também os encarnados, com a sua humildade. Então, quando eu fui pegar esse último trechinho para dar uma estudada, né, antes da gente se encontrar hoje à noite, eu falei, meu Deus, isso está tudo relacionado com a primeira bem-aventurança. Jesus começa falando da humildade e reforça a necessidade desta virtude para que a gente consiga cultivar o amor aos inimigos, que é o amor maior que nós podemos demonstrar por alguém, não é? No estudo da primeira virtude, nós falamos, né, que a humildade é a virtude que mais nos aproxima de Deus, né? Sim, é o alicerce para que todas as outras aconteçam, né? Mas e a questão da integridade, Leonardo? Sejamos íntegros como íntegro é nosso Pai Celestial. Não tem como ser parcial, né? Tem que ser completo, né? Aí que tá, aí que tá. E aí vem, não é um lindo caso, mas são palavras de Chico muito conhecidas. É a lição do mais ou menos, você conhece? Já Não, ouviu mas só falar do pelo. mais ou menos? Acho que não. Então ele diz assim, olha, nós podemos morar numa casa mais ou menos, ter um emprego mais ou menos, ter um salário mais ou menos, ter um carrinho mais ou menos, e ele vai falando uma relação bem grande de coisas que nós podemos ter mais ou menos. Mas o que nós não podemos ser mais ou menos está tudo relacionado à questão espiritual. Nós não podemos ser cristãos mais ou menos. Nós não podemos amar mais ou menos. Nós não podemos ser espíritas mais ou menos. Porque senão passaremos a ser alguém mais ou menos. Ou seja, ou mais ou menos define muito bem essa questão da integridade. Nós não podemos amar mais ou menos. Ele ainda fala, o amor que exige não é o amor verdadeiro. Olha, aí ele começa, né, desenvolvendo a questão. E o cristão que não é verdadeiro, fiel aos ensinamentos de Jesus, na compreensão e na prática, é um cristão mais ou menos. E o espírita, então? Aí vem as palavras de Jesus. É o menos. Aí vocês, espíritas, o que vocês fazem de especial? Quantas pessoas, acredito que você já tenha escutado isso também, Leonardo, assim, olha, eu fui espírita por um tempo e depois eu achei melhor mudar de religião. Bom, olha, se você mudou de religião, então você não era espírita de verdade. Você nunca Você foi. nunca foi, era um espírita mais ou menos, porque não dá para ter meia medida nessas questões. Em relação à vida material, a gente pode ser mais ou menos em tudo, mas nas questões espirituais, no sentimento do amor, da amizade, da fraternidade, dá para ser humilde mais ou menos? Não, ou é ou não é. Dá para ser paciencioso mais ou menos? Também não. Ou tem paciência ou não tem paciência. Então, nessas questões espirituais, nessas virtudes, não tem mais ou menos. Não tem Eu, espírita mais ou menos. É isso. Então, eu isso é. remeti a, Ele pode falar. eu me remeti à pureza de coração, né? Não tem como ser puro, tem que ser puro, né? Não tem como ser meio limpo, né? Inteiro, né? Exatamente. Então, o convite, então, fica mais fácil de entender
o que Jesus está dizendo, ao invés de falar, seja perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, nós nunca seremos perfeitos como o próprio Criador, né? Nós temos ali um aperfeiçoamento relativo. Agora, quando ele diz, seja íntegro, como íntegro é nosso Pai Celestial, é muito mais difícil, não é, Leonardo? Porque nós não podemos ser divididos, nem sequer no amor. É uma integridade sublime, né? A gente não consegue nem pensar, nem imaginar. Tem Exato. uma pergunta da Marisa, ela Diga. colocou, ela colocou assim, né? Tem como ser íntegro, perdoar, querer o bem e ficar longe dos desafetos? Bem, o desafeto pode estar morando com a gente em casa, não é? Pode fazer parte da nossa família, pode fazer parte da nossa casa religiosa, da nossa comunidade, da nossa vizinhança, da nossa parentela. Seja perto ou longe, a proposta de Jesus é não guardar sentimento negativo algum em relação a quem quer que seja. Essa é a questão. Não importa se está perto ou se está longe, é não guardar nenhum ressentimento. E no caso do amor ao inimigo, do adversário, é deixar o coração sempre aberto para uma proximidade, a oportunidade de ser útil àquela pessoa, não é? É nesse sentido, viu? E quanto mais nós vamos nos depurando e evoluindo, né, chegando próximo ao Pai, né, vamos trazer assim como o último versículo lá, nós vamos querer ficar próximos dos desafetos, justamente para tentar transformar. Quando nós olhamos Jesus voltando e aceitando a cruz, né, aceitando o madeiro, em silêncio, pedindo que a paz esteja convosco, pedindo perdão, que nós não sabemos o que nós fazemos ainda. Então nós vamos ver que querer ficar longe mostra a nossa inferioridade de hoje, né? É a nossa insegurança, exato. É isso mesmo. Mais alguém? Não, acho que não. Vou ver se eu perdi alguma aqui, mas acho que não. Malu, você tinha destacado algumas coisas de Emmanuel, você quer trazer? Então, o que eu peguei de Emmanuel foi aquela questão que ele coloca dos tipos de adversários que nós temos, né? Os adversários naturais e aquele que nós mesmos criamos, os nossos adversários como sendo os nossos benfeitores, mostrando os pontos fracos que nós ainda precisamos corrigir, e aquela pergunta que para mim é realmente muito significativa, Leonardo. O que é que nós estamos fazendo de especial? E isso Emmanuel comenta no livro Vinha de Luz, no capítulo 60. É uma lição muito bonita, porque ele direciona muito bem essa questão para os espíritas, mostrando que a nossa responsabilidade é muito maior. E como Allan Kardec trabalha no capítulo 12 sobre essas mesmas palavras de Jesus, ele deixa bem claro que a nossa evolução espiritual, o nosso grau de evolução espiritual vai ser sempre medido pela nossa capacidade de amar até mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, aqueles que querem nos prejudicar de alguma forma. É nesse sentido que as palavras de Jesus realmente fecham assim de uma maneira desafiadora ainda hoje para nós, não é? E que nós possamos olhar os defeitos do outro e tentar trazer para nós, para nossa consciência, porque se nós estamos aqui no mundo de regenerações, nós vamos chegar ainda, né, de provas e expiações, é porque nós não estamos preparados para estar na regeneração ainda. Então nós temos nossas faltas, nós temos nossas falhas. Então, o que o outro tem feito a mais do que eu? Porque a pergunta do Cristo também pode ser essa, né?
o outro tem feito coisas a mais do que você também. E você está só olhando o seu lado. Eu falo isso que tem um comentário aqui. Pode falar. O problema é justamente esse, né? O problema é quando as pessoas, mesmo sendo amigas, não gostam que a gente seja sincera. Quer que passe a mão na cabeça, não aceita a crítica. Mesmo ela sendo construtiva, né? Então, muitas vezes é preciso entender o lugar do outro também, né, Malu? Isso. Esse é o problema do amigo, certo, Leonardo? O problema do amigo é esse. Quer sempre que passe a mão e a gente sempre quer que o amigo fale aquilo que a gente quer escutar. E muitas vezes nós estamos precisando ouvir umas boas verdades, né, que coloquem a gente no lugar certo, onde a gente precisa estar. E às vezes é justamente, não precisa nem ser um adversário declarado, mas às vezes uma pessoa com quem a gente não tem tanta afinidade e que, no entanto, tem capacidades, tem inteligência, tem desenvoltura muito melhor do que a gente. É só uma questão da gente sair do altar onde nós nos colocamos, né? Deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade e procurar no outro virtudes, competências que nós ainda não conquistamos e às vezes estamos longe ainda de conquistar. O problema maior é um só, Leonardo, nós ainda somos muito orgulhosos, muito vaidosos, não pisa no nosso calo que a gente vira uma fera, não é? E aí o outro, às vezes, acaba tendo toda a razão de encarar a gente como encara, mostrando assim, nossa, olha quanta coisa você precisa corrigir ainda em você. E ninguém gosta disso, né? Por isso o adversário causa um desconforto íntimo muito grande para a gente, não é? A gente achava que estava quase chegando à escala crística, aí a gente vê que não, né? A gente está muito lá abaixo. Muito lá atrás. A gente percebe muito isso, né? Fala assim, é o meu filho, é a minha esposa, é a minha amiga, é a minha família. Porque a todo momento nós queremos colocar no outro o nosso jeito de ser. Nós queremos que o outro seja como nós, né? Isso é muito complicado, Leonardo. Né? Querer que o outro viva de acordo com o nosso modo de ser, de pensar, e isso é muito complicado. Mas Emmanuel também tem uma colocação muito interessante em relação a essa questão dos nossos inimigos e adversários, que a nossa postura perante eles deve ser de serenidade, né? Porque é inevitável que a gente tenha adversários, que tenham pessoas que não gostem mesmo do nosso jeito de ser e de fazer as coisas, mas que a nossa postura deve ser de serenidade, não de arrogância, de serenidade, não de agressividade, né? Procurando reconhecer no outro alguém que realmente possa estar com a razão, que ele realmente esteja certo no modo de fazer as coisas. Ou o modo como ele faz e determina as coisas é muito melhor do que o nosso. Mas a maior parte das vezes é o nosso orgulho, a nossa vaidade que não deixa a gente enxergar essas coisas, não é? Então, a proposta de Jesus é uma proposta muito renovadora, para que a gente consiga passar por cima desses bloqueios que nós ainda temos e abrir o nosso coração, né? Se o outro quiser, claro. Se ele não quiser, a gente fica na nossa, mas sempre orando a Deus, como Jesus recomenda, né? Amar, orar, bendizer, para amenizar o coração daqueles que não gostam da gente, né? E também às vezes a gente reclama, né? Muito, nós temos esse costume, nós vivemos uma cultura do reclamar, de olhar os problemas e começar a reclamar. Que ao invés de reclamar, nós possamos agradecer a Deus pelos problemas. Nós estamos numa verdadeira escola, né? Uma escola bendita que é a Terra, encarnados aqui. Se nós não tivesse situações para evoluir, para entender e compreender, como nós melhoraríamos?
E muito Pois mais é. do que isso, nós espíritas, que já entendemos que a vida continua, né, que a morte do corpo é só do corpo, possamos levar essas experiências, né, porque a gente ainda vive como se fosse apenas uma vida, apenas uma experiência, né? Isso. O nosso foco na matéria ainda é muito grande, né? E por isso que às vezes a gente deixa de relevar. E essas palavras de Jesus também estão relacionadas com uma passagem que a gente já viu anteriormente, quando ele diz: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, né? Porque nós temos muito a aprender com ele. E aprendendo com ele, nós também vamos nos tornando pessoas melhores, não é? Então, E outra também, né, quando for fazer a entrega, o sacrifício sacrifício a Deus, sim, como que é a passagem, né? Se for fazer uma entrega, uma oferenda a Deus e tiver alguma coisa contra um irmão seu, né? Vá se isso, reconciliar com ele depois a Deus, né? Então, isso, como que esse final fecha, de fato, todas as experiências que Jesus trouxe ali nesse capítulo 5, né? isso. E aí, com isso, ele fecha a comparação com os ensinamentos que constavam na Torá e que os judeus sabiam de cor e salteado. Mas é interessante, Leonardo, a postura dos judeus, porque entre eles deveriam se ajudar, amparando-se, como a gente já comentou, né, em outras passagens. Mas em relação a quem não era judeu, eles não se sentiam comprometidos, absolutamente. E aí vem Jesus com a parábola do bom samaritano. Então, mostrando, né, a necessidade de que a nossa compaixão e a nossa prontidão em auxiliar deve estar direcionada para todos, indistintamente da sua origem, do seu país, da sua religiosidade, não é? Eu fico imaginando o quanto realmente essas palavras de Jesus na questão do amor aos inimigos, deve ter chocado os adversários do Cristo. Aliás, ainda choca, porque nós sabemos que Jesus ainda tem muitos inimigos, Muito. encarnados e desencarnados, não é? E até os que consideram cristãos, né? A gente encontra muito cristão contra o Cristo. Uhum. E sabe, na Isso, passagem isso. do samaritano, quando ele pergunta quem é o vosso próximo, né? E aqui nós poderíamos fazer uma pergunta: quem é o nosso inimigo? Porque às vezes o inimigo somos nós mesmos, quando nós não aceitamos e olhamos para nós e crescemos com isso, né? Uhum. Com certeza. A luta maior é com a gente mesmo e não com o outro, sem dúvida. Exato. Uhum. Malu, acho que chegamos ao final. Puxa vida, não, como sempre, passa muitíssimo depressa, né, Leonardo? Mas olha, Muitíssimo depressa. deixar bem, esses versículos do 43 ao 48, são 6 versículos, claro que a gente poderia trabalhar com cada uma noite, não é, Leonardo? Trabalhando, porque tem tanto para se comentar dentro de cada frase de Jesus nesse finalzinho do capítulo 5. Mas aí acabaria se tornando, para quem acompanha, né, esses nossos encontros no domingo à noite, acabaria se tornando cansativo, enfadonho. Ah, mas fulano, você não falou isso, você não falou aquilo. Por que Deus fala que nós seremos realmente filhos do nosso Pai? Ah, mas nós já não somos filhos do nosso Pai. Né? Então, tem tantos detalhes nesses versículos do finalzinho do capítulo 5, mas se a gente fosse analisar cada um separadamente, um a cada domingo, acabaria se tornando muito cansativo para todos. Né? Então, é por isso que a gente achou melhor colocar tudo num único bloco e dar a esse bloco o nome da virtude, a virtude da integridade. Porque nós não podemos amar mais ou menos. Não podemos ser cristãos, mais ou menos, e muito menos ser espíritas,
mais ou menos, não é? Sejamos íntegros e coerentes. É isso. Possamos ter uma semana íntegra de amor, de reflexão, de progresso, né? E uma semana repleta de muita luz para todos. Malu, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma alegria muito grande. Mais um domingo. Deus quiser, domingo que vem estamos de volta. Agora um pouquinho mais leve, né? Agora um pouquinho mais... Capítulo 6. O capítulo 6 do Sermão do Monte é muito especial. E novamente agradeço, Leonardo, pela oportunidade que você me tem proporcionado de contribuir com a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Agradeço a companhia de todos, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso e uma abençoada semana. Se Deus quiser, continuaremos no próximo domingo. Um grande abraço a todos. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Desculpa, Malu, acabei te cortando. Imagina. Boa noite.